continuar. Vou fazer aqui uma inversão do programa. Aproveitar que temos online connosco o que seria o orador que se seguiria ao break, o Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão. É alguém com quem temos tido o privilégio de muito falar e muito trabalhar. A região que o Paulo lidera enquanto responsável autarca, enfim, da cidade, mas também com ligações. Olá Paulo, bom dia. A toda a região, por via da comunidade intermunicipal, por aí fora, enfim, todos os papéis que tem assumido naquela região. Convidámos o Paulo, fizemos questão de convidar o Paulo para estar aqui connosco e partilhar, enfim, de uma forma breve. Vou chamar, Paulo, a vossa história. Isto porquê? Porque começámos o dia a falar. O Steven trouxe-nos uma perspectiva algo crítica deste hype todo que estamos a viver e do cuidado que estamos a ter para não destruir, para não sermos causadores da nossa destruição pela ansiedade com que estamos a tratar os dados, a correr atrás dos dados, a plantar dados, a recolher dados, a semear dados. Uma ânsia, uma fome tremenda por fazer acontecer coisas. Depois ouvimos o Pedro Santa Clara, que nos trouxe também a dimensão da preparação que é preciso haver nas pessoas, nos profissionais, dos mais novos aos mais velhos. A E42 é um belo exemplo de skilling e de reskilling, que não olha a idades no cartão de cidadão. O Nuno Oliveira Santos trouxe-nos, de facto, vou-lhe chamar novidades no sentido da otimização, da facilitação, da simplificação do acesso a financiamento para a transformação e para a criação de riqueza das empresas do país. E agora o João Borga fala-nos de facto de um país que está infraestruturado, digamos assim, e que tem de facto muita máquina a funcionar ao serviço desta comunidade toda. Olhamos para vocês, Paulo, para o Fundão, como um belíssimo exemplo. O Paulo não me leva a mal, nós damos muito bem, off-piste, portanto off grande centro de densidade populacional ou de capital, não é? Não, tirando aqui a conotação mais solista e elitista que possa decorrer das minhas palavras, mas de facto vocês estão a 2 horas e pouco de carro do centro de Lisboa, e é quase uma cidade que há uma década e pouco atrás seria suspeita de estar hoje como está, com o dinamismo que vocês imprimiram à região, à cidade e à região, colando estas peças todas, das pessoas, da inovação, do financiamento. Portanto, olhamos para vocês, todos nós, eu acho que vocês granjeiam esse reconhecimento numa perspectiva nacional, como um exemplo fantástico de que as peças todas juntas fazem uma faísca ótima de transformação positiva. E, Paulo, era o vosso testemunho, vou tratar por tu, porque é assim que nós nos tratamos, o teu testemunho gostávamos de ter aqui com a nossa plateia física e digital. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço, um grande cumprimento. Pedir desde já desculpa por não poder estar com vocês como gostaríamos, mas são os contextos também do que estamos a viver. Cumprimentos muito especiais a toda a estrutura da DSPA. Ela também em si, digamos, uma peça nova daquilo que é, vamos chamar, a possibilidade de pensarmos um ecossistema nacional na área da inovação, sobretudo nestas componentes das tecnologias de informação e, sobretudo, quando pensamos nos dados, o que fazer com os dados, como é que, obviamente, queremos valor a partir dos dados e como é que, de certa forma, organizamos essa possibilidade que hoje é particularmente pulverizada e que tem várias questões que aqui os oradores antecessores, os que me antecederam, que aqui na saúde, aqui um cumprimento também especial ao João, pela amizade que também temos há tantos anos, e que de alguma forma em diferentes perspectivas aqui que levantaram questões. Bom, dizer algumas coisas que são um pouco de enquadramento, seguramente os que nos estão a ouvir conhecem, obviamente, aquilo que é a nossa história. Nós começamos há cerca de 7, 8 anos a partir de um plano de inovação a trabalhar esta área das TICs.
começámos-la numa perspectiva bem diferente daquela que hoje é digamos, a parte mais importante em termos de volume e de escala que temos na nossa cidade. Nós inicialmente pensámos muito naquilo que é hoje uma tendência do teletrabalho, daquilo que é o nómada digital, aquilo que possa ser os programadores mais freelancers que existiam. Nós posicionámos também, não tanto logo diretamente a cidade, vejam, mas aquilo que poderia ser um conceito de uma aldeia digital, neste caso uma aldeia histórica, muito associado também àquilo que podiam ser pessoas que se integrassem naquilo que era também uma tendência, que eram os modelos open source. E estávamos basicamente a montar esse puzzle quando fomos ganhando capacidades, conhecimento sobre o que é que estava a passar. Foi também na altura que conhecemos o Guilherme, na altura associado àquilo que era a Associação dos Serviços Partilhados, e claramente vimos que havia uma dimensão onde qualquer território, sobretudo do nosso país, podia efetivamente posicionar-se, porque havia uma grande tendência de maior concentração de operações no espaço europeu, no seguimento também da crise que na altura se vivia. Não nos esqueçamos que estamos, no caso português, dramática, porque estávamos estava a Troika basicamente a entrar no nosso país, mas também do ponto de vista internacional, depois da famosa crise do subprime, a Europa obviamente começou a reolhar com muita outra atenção àquilo que podia ser os modelos de trabalho nearshore e aquilo que já na altura, basicamente 8 anos depois, voltámos a ouvi falar e muito, que era as questões da reindustrialização do espaço europeu e, se quisermos, também na componente dos serviços, aquilo que era, digamos, a recaptação do que seriam as estruturas de grandes serviços que pudessem aqui, centros de competências que aqui pudessem, através do modelo nearshore, pudessem trabalhar. Bom, esta questão teve a sua evolução, mas há uma questão-chave, que há bocadinho o Guilherme me referiu, que nós chamamos aqui a ideia do puzzle. Não é possível, e essa é a minha opinião, da experiência na Pátrica, de liderar desde a origem o que é a criação da ideia de um hub, de um ecossistema, de um conjunto de valências e estruturas de resposta, naquilo que é também a parte de trabalhar as competências, quer através dos sistemas convencionais de ensino, quer em modelos de formação avançada, alternativos e complementares àquilo que vem do sistema do ensino superior, a internacionalização de muitos desses processos, a captação, obviamente, de investimentos, de investidores que venham, de facto, dar corpo a esta parte do programa, mas claramente não é possível pensarmos nestas questões que não seja de uma forma totalmente integrada. É mesmo, eu diria, que por vezes se focamos muito na ponta da lança e esquecemos que, de facto, um ecossistema é isso. É um ecossistema, é algo complexo, geralmente sinérgico, de preferência simbiótico, do ponto de vista de uma espécie de uma ecologia de inovação, e isso obriga, de facto, hoje a pensar as coisas de forma muito holística. Mesmo as componentes urbanas tiveram que ser repensadas, porque vou dizer uma coisa que também hoje é muito óbvia, que todos dizemos que, bom, nestas áreas o fundamental é focar-nos no talento, no capital humano, e onde está o talento, onde ele possa ser, obviamente,
trabalhado, onde ele possa de facto sentir-se atraído para, em termos de condições de trabalho, de vida, ele é essencial para depois aquela parte que chamamos de criação de valor, de desenvolvimento, do crescimento, das escalas nesses setores. Mas essa foi, digamos, entre aspas, o truque que nós aqui utilizámos, é que nós focámos totalmente naquilo que podia ser as condições diferentes, competitivas, que uma cidade pequena do interior podia ter para oferecer em termos de estilo de vida a quem é essencial depois para, no contexto das diferentes empresas, pudesse aqui criar valor. Por exemplo, o conceito que hoje os países nórdicos utilizam muito, das cidades através dos minutos, dos 15, dos 5, dos 7, dos 10 minutos, ou seja, as pessoas estarem tão próximas do local de trabalho e onde vivem, é uma questão que hoje é absolutamente marcante, tão marcante que a questão, nomeadamente da pandemia, acelerou imenso as questões, obviamente, por um lado, por necessidade do teletrabalho, mas uma tendência que estava a aparecer, obviamente, agora ficou extremamente acelerada, e porque tem na proximidade a questão central. Sim, Guilherme? Consigo perfeitamente. Ok, perfeito. Temos aqui um time-lapse e fico na dúvida, mas perfeito. Eu acho que a história que vocês vivem, a história que vocês fizeram e que tu contas, é de facto uma história que vem desde os tempos da primeira aposta nos serviços partilhados. De facto, houve ali um esforço há 7, 8 anos atrás na captação de centros de serviços e que não faziam mais senão os tais serviços partilhados, as tais fábricas de back-offices de serviços partilhados, e têm vindo desde então a crescer, enfim, na cadeia de valor e a diversificar e, de facto, a saber, como poucos, as palavras são minhas, mas digo-as, enfim, de peito cheio, articular as peças todas que temos comentado esta manhã e que tu também referiste. Portanto, o tema do capital humano, das competências, a dificuldade não só de atrair para estas oportunidades os locais, como, sobretudo, atrair os não locais e criar, de facto, na região condições de atratividade para os não locais. Esse é um desafio enorme que vocês têm em agenda, sabemos-lo. Em cima disso, têm tido a capacidade, de facto, de cativar empresas nacionais e não nacionais na sua gênese, a fixarem-se e instalarem-se aí. E agora falávamos há pouco com o João Borga desta nova dimensão, correlacionando temas e dimensões, o tema das zonas de livres de tecnologia, que são absolutamente fundamentais também para quase que como uma nova âncora de atratividade da região. E eu também sei que vocês estão a jogar nesse campeonato, também se estão a posicionar nessa esfera. Seguramente. Porque uma vez mais, seguramente é passo atrás de passo, porque há sempre passos a dar, como é evidente, e vocês têm-nos dado. Não é por acaso que vos convidamos a estar aqui connosco, e é nessa perspectiva de facto, quase que de inspirar, enfim, em sentido lato, outros, e a nós também, não necessariamente só as outras cidades, os outros autarcas, a dar esses passos com a consciência e com a capacidade de demonstrar que as coisas acontecem porque nós fazemos porque elas aconteçam. Em relação às zonas livres tecnológicas, e porque na verdade não temos muito tempo, eu quase que lançava aqui um reto que é: qual é que seria o teu pitch para captação de investimento, para captação de projetos, para captação de empreendedorismo, de ideias para a tua região, que possam de facto olhar ou ter, enfim, como na motivação principal desse passo, desse movimento, a possibilidade de ir para uma região que as recebe com liberdade regulatória para testarem os seus modelos, para testarem os seus produtos, os seus serviços. Como é que vocês, e quando eu digo vocês, quase que inspirando os outros também aqui, assumidamente, se posicionam nessa marketização da região dentro desta carapuça das DLTs? Ok, em 2 minutos. Nós, neste momento, somos um território que, do ponto de vista da captação de talento, tem uma capacidade, mesmo em plena pandemia, de receber um engenheiro informático por dia. Nós
captamos talento em todo o contexto hoje já global. Por isso, do ponto de vista daquilo que é uma questão essencial para que as coisas de facto possam acontecer, que é a parte do capital humano, temos de facto respostas muito relevantes dentro daquilo que é o nosso hub, que torna-o super atrativo. Mas depois temos um programa que começámos há alguns anos, que é um programa de Living Lab, ou seja, nós queremos mesmo ser um dos sítios, e estamos a consegui-lo, nomeadamente, por exemplo, na área do agrotech, em que mais facilmente se possa testar e obviamente fazer aquilo que é digamos, o primeiro, já numa perspectiva da transição para a parte do produto, ou seja, a demonstração daquilo que possam ser tecnologias associadas à área do agrotech. Para isso, somos um dos primeiros sítios que tem uma rede LoRa para os 700 km², que facilita, de facto, que com conectividade esta questão se coloca. Somos também uma rede de redes. Ou seja, agora, naquilo que é a agenda dos mobilizadores, naquilo que é o maior, talvez, o maior programa que alguma vez tivemos na história em Portugal, do ponto de vista de fomentar a transferência tecnológica e aquilo que é passar, que há bocadinho dizia muito bem o Borga, digamos, do potencial das coisas para produtos, porque a inovação é, no final do dia, produtos. Nós estamos em blockchain, nós estamos em data science, nós estamos em inteligência artificial com pontos e centros que estão, neste momento, aqui a ser colocados e laboratórios que estão assim a ser colocados. Nós estamos na componente do 5G, nós estamos na componente da automação e nesta perspectiva smart, que muito falamos quando estamos a falar sobretudo dessas questões dos dados e da sensorização, muito da agenda Smart Cities. Nós, para além de algumas componentes Smart Cities, nós trabalhamos muito aquilo que são a componente da agenda Smart Cities associada a outro tipo de densidades, a outro tipo de territórios e a outro tipo de populações do ponto de vista de serviços à distância. Por isso, é efetivamente um ecossistema, tem um conjunto de respostas para a captação de talento, tem um conjunto de laboratórios e capacidades aqui instaladas e é hoje uma rede de redes que tem na filosofia Living Lab, ou seja, de laboratório vivo, um modelo muito fácil e ágil de poder a startup ou poder um investigador mais isolado aqui encontrar a solução e a forma de poder avançar no contexto da evolução em termos de inovação até chegar ao produto final e a cereja em cima do bolo, e não fosse no fundão a terra também da cereja, sempre também com uma estrutura muito profissional, permanente, que facilita a captação e a atração ainda de mais conhecimento e também, uma questão essencial no final do dia, aproveitando os programas e esta questão deste novo programa é muito interessante também desse ponto de vista do que é que possam ser as formatações da captação de capital mais intensivo, que também é absolutamente chave para que depois as coisas possam acontecer. Ô Paulo, são 11 horas, faltam 2 minutos, eu sei que temos uma Assembleia Geral que começa agora às 11 horas, tens de ir embora e também nós temos que te mandar embora, eu assumo, estamos em cima da hora. Não é por acaso que aqui estás e que nós estamos convosco. Tem sido um percurso de trabalho colaborativo fantástico. Atestamos de facto tudo o que dizes na perspectiva da rede que vocês são e de facto a quantidade de exemplos nas diferentes dimensões que aqui abordámos, que nós temos testemunhado, são de facto inspiradores os exemplos e a prova de que de facto vocês são eu vou chamar assim uma região, não combinámos este marketing, mas uma região a considerar para a aposta, para trabalhar convosco. Nós já o fizemos, continuaremos a alavancar em cima do que já temos feito, com toda a certeza. Agradeço imenso o tempo que dispensaste
de uma manhã que sei complicada para estares aqui connosco, mas temos a certeza que era o exemplo certo de todas as peças soltas que trouxemos para a agenda desta manhã e vocês jogam com todas elas de uma maneira fantástica. Muitos parabéns, belíssimo trabalho e muito obrigado. Até breve, com certeza. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Bom Natal para todos. Obrigado.